A educação básica brasileira chegou a 46 milhões de matrículas no ano passado. Isso segundo o censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Nós estamos falando de 25,8% dos estudantes da rede pública em tempo integral. O maior patamar dos últimos anos e acima da meta, que é de 25%, prevista no Plano Nacional de Educação. Mas, ao mesmo tempo, o país está registrando uma queda de mais de 1 milhão de matrículas no ano e o menor número de alunos no ensino médio do século. Para analisar os avanços, as contradições e os desafios que temos pela frente, eu converso com Cláudia Costin, especialista em educação e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Professora, bem-vinda. Muito prazer falar com vocês e poder refletir sobre esses números. Professora Cláudia, o censo está mostrando que 25% dos estudantes da rede pública estão em tempo integral, depois de um crescimento de 10% desde 2021. Esse avanço é suficiente para impactar no que a gente quer mesmo, que é aprendizagem de qualidade? Impacta, sim. O Brasil tem uma certa, digamos assim, jabuticaba, né, em relação a países de mesmo nível de desenvolvimento, que nós temos só 4 horas de aula no ensino fundamental, inclusive no Fundamental 2. No ensino médio temos 5, na média brasileira. Não dá para ter um ensino que, de fato, nos prepare para o século XXI, tempos de inteligência artificial substituindo o posto de trabalho, porque nós vamos precisar, nesse período, aprender a pensar, não só a decorar fatos e datas. Nós precisamos aprender a pensar com só 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula não funciona. E, além do mais, só 4 horas de aula aumentam as desigualdades, porque uns alunos vão de classe média, média e alta, vão no outro período, a mãe ou o motorista leva na natação, no inglês, em outras atividades que enriquecem o currículo, enquanto as crianças de área mais vulnerável ficam 4 horas e acabou. É muito pouco, a gente está indo na direção correta, é bom celebrar esse avanço, já vemos alguns impactos nos números, mas mesmo assim temos, né, Edu, que bem mais rápido. Como é que a gente faz, professora, para transformar essa expansão de jornada em qualidade real? Bom, em primeiro lugar, é replicar o que o Brasil já faz bem feito. Muitas vezes falam, não, vamos ver o que a Finlândia está fazendo ou a Coreia. Mas o Brasil tem algumas coisas que estão andando, ou tem alguns índices que estão avançando na direção correta. Eu queria lembrar que quem começou com a educação em tempo integral no ensino médio foi Pernambuco. Mas eles começaram não só a colocar em ensino médio em tempo integral, mas com uma proposta pedagógica muito bem desenhada por um educador brasileiro pouco lembrado, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, que pensou o seguinte: se o jovem fica na escola o dia todo, mas não fazendo mais do mesmo, mas aprendendo que ele é o construtor da sua vida escolar futura, embutindo nessas horas de aula, clubes de ciências, de robótica, de disciplinas que o aluno vai poder também escolher para enriquecer seu currículo. E, além disso, ter reforço escolar dentro da jornada em tempo integral, as coisas vão avançar mais rápido. O interessante é que o Espírito Santo copiou, foi feito lá, o Estado de São Paulo também copiou com algumas adaptações o que foi feito lá em Pernambuco, mas o Piauí colocou esse modelo, o estado mais pobre da federação, Edu, colocou esse modelo em todas as suas escolas de ensino médio. E agora os municípios estão copiando isso para os anos iniciais do fundamental e os anos finais. Então, ainda é pouco, mas estamos avançando e é muito bom isso. Agora, professor, a gente está vendo aí o programa Pé de Meia funcionando, né? Já tem alunos que seguiram a jornada ano passado recebendo o dinheirinho esse ano. E vimos aí no ensino médio o tempo integral subindo de 16% para 26%. Essa mudança, na sua opinião, tem relação com a redução da evasão escolar, que é justamente o que o programa Pé de Meia tenta reforçar? Sem dúvida. Até, Edu, surgiu uma certa confusão nos primeiros comentários quando o INEP anunciou que estamos avançando
no ensino médio. Pessoas dizendo, não, mas espera, houve uma redução do número de matrículas no ensino médio. Será que eles não estão evadindo? Mas não, não é isso que está acontecendo. Por que que eu posso dizer isso com uma relativa certeza? Porque atendimento escolar, que quer dizer o percentual de alunos da faixa etária correta, com até 2 anos de defasagem, que estão no ensino médio aumentou, não diminuiu. O que diminuiu foi o número de matrículas. Por quê? E diminuiu o número de matrículas porque muitos jovens, há uns anos atrás, ficavam retidos nas séries iniciais. Então, eles iam repetindo de ano, inchando o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio, hoje a gente chama a primeira série e segunda série do ensino médio, então nós tínhamos muito mais gente fazendo ensino médio. Como o fluxo melhorou, ou seja, mais alunos estão permanecendo na escola e indo para frente, diminuiu o número de matrículas, mas não diminuiu, ao contrário, aumentou o percentual de jovens atendidos no ensino médio e aumentou a taxa de conclusão do ensino médio. Nós já estamos em mais de 80% dos jovens que entram no ensino médio, concluindo o ensino médio. Há uns 5 anos eram 62% que concluíam, já estamos em 80%. Então, há sim sinais de avanço. Precisamos olhar agora para a aprendizagem também. Vamos voltar agora um pouquinho? Vamos falar de educação infantil, professora? 41% das crianças de 0 a 3 anos estão na creche. 41%, abaixo da meta, que é de 50%. Estamos atrasados ainda. Estamos atrasados e isso se deve a alguns fatos. Primeiro, porque, diferentemente de escola, que você pode colocar um jovem, por exemplo, num ônibus escolar andando por 3 horas, um bebê não pode, né? Então, você deveria ter creches construídas perto de onde mora, especialmente as creches públicas, perto de onde mora a população mais vulnerável. Nós não estamos conseguindo fazer isso com a velocidade necessária. Mas, tendo dito isso, por que que a meta não é 100% das crianças de 0 a 3? Tem um motivo. Porque os países que têm bons sistemas educacionais, eles priorizam, eles normalmente não têm de 0 a 1 crianças em creche de 0 a 1, mas só para problemas sociais graves. No caso dos países europeus ou nos Estados Unidos. Porque o efeito creche, ou seja, fazer com que a creche beneficie mais a criança, é mais forte a partir dos 2 anos. Então, muitos países só aceitam criança em creche a partir de 2 anos. Mas, em contrapartida, esses países, as licenças maternidade e até paternidade são maiores. Então, a mãe pode trabalhar, não precisa trabalhar durante esse período, então a creche, do ponto de vista da mãe, não é tão necessária. E muitas mães preferem não colocar a criança em creche, preferem ficar, ou tem da família ampliada, alguém que pode cuidar, a avó, a tia, pode cuidar, e eles preferem que antes de 1 ano, alguns deles antes dos 2 anos, não entrem em creche. 41% representam um avanço, não atingiu a meta, seria importante que a gente possa construir mais prédios de creche, lembrando que não dá para empilhar bebês, quer dizer, não dá para ter creches com 800 bebês, por exemplo, como dá para ter uma escola de Fundamental 2 com 800 adolescentes. Então, é um desafio e nós temos que enfrentar esse desafio, Edu. Eu quero falar sobre educação profissional agora, professora, mas antes um dado, né? O ensino fundamental atingiu 99% da população de 6 a 14 anos. Então, a gente falou ali da creche, que ainda precisa evoluir, mas o ensino fundamental vai bem, universalização próxima, e o foco continua sendo a qualidade que a professora bem citou aqui ao longo de toda essa conversa. Agora, na educação profissional, a participação no ensino médio subiu, né? Eu estou vendo aqui números de 11%, saímos de 11% para 20%. Isso aponta para uma nova configuração no ensino médio, professora? Com certeza. Quando nós começamos a discutir um novo ensino médio, muita gente achou que então vai diminuir a carga horária dos professores, como que vai ser isso?
Eu acho que ele traz algumas novidades que precisam ser olhadas, né, que já ao longo dos anos que vem se discutindo. Uma delas é o fato de que os itinerários formativos, ou seja, aquelas escolhas que os alunos brasileiros vão poder fazer no ensino médio, igual os países que têm bons sistemas, de novo, a gente tem que olhar para o que funciona e trazer, adaptando naturalmente a nossa realidade para cá. Nós tínhamos um ensino médio, antes do novo ensino médio, de 4 horas de aula com 13 matérias exprimidas lá dentro. Então, você acabava aprendendo um verniz de cada coisa e não aprofundava nada. Então, o que foi feito? Primeiro, passar para 5 horas o ensino médio, que ajudou bastante. Segundo, colocar a possibilidade de escolha por parte dos alunos de uma trajetória educacional diferente. Depois fizeram alguns ajustes que, a meu ver, até melhoraram um pouquinho o desenho original. Mas entre essas escolhas está do ensino profissional e tecnológico, que é muito importante para o país. Tem demanda no mercado de trabalho para esses profissionais, os jovens querem, com isso, não precisa entrar no Instituto Técnico Federal, ou para pegar o caso de São Paulo, a Fundação Paula Souza, que tem um nível de excelência, etc., mas você pode ter alunos do ensino médio em escolas regulares da rede entrando no ensino profissional e tecnológico. Isso é muito bom. Eles têm melhorado de qualidade, muitos estados estão ampliando, Paraíba ampliou muito a oferta de ensino profissional e tecnológico, todos eles, no caso da Paraíba, em tempo integral. A Ceará avançou bastante nessa direção e o Estado de São Paulo também. Nós temos que garantir para os alunos que desejam ter ensino profissional e tecnológico uma oferta em número suficiente e de qualidade suficiente. Enquanto a gente comemora os avanços, identifica os desafios, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a distorção de idade série que segue maior entre pretos e pardos, né? Como transformar esses dados em políticas efetivas, professora, para a gente encerrar? Que a gente possa falar efetivamente, olha, estamos vendo a desigualdade ser reduzida no Brasil dentro da escola. Na redução, na média, né, da desigualdade, da distorção idade série. O que é distorção idade série? Para que quem nos ouve possa entender. Quando o jovem tem 2 anos ou mais da idade correta para aquela série. Então, se ele está no 6º ano, ele deveria ter, no máximo, 13 anos, se não 14. Isso diminuiu na média, mas como você bem colocou, Edu, persiste uma desigualdade por raça e cor. E é muito triste isso, porque nós que acreditamos que educação deveria oferecer oportunidades para todos, como é que eu explico isso? Lógico, a gente explica isso por trajetória familiar, então, são famílias que muitas vezes tiveram menos anos de escolaridade, 68% de sucesso escolar de uma criança ou de um jovem depende dos anos de escolaridade da sua família. Então, tem algo que veio do passado. O Brasil foi um dos últimos a universalizar o acesso ao ensino fundamental. Então, nós ainda temos, e é maior isso entre pretos e pardos, usando a categoria do IBGE. Mas dá para resolver isso por meio de ações afirmativas. O que eu chamo de ações afirmativas? Toda vez que se fala de ações afirmativas, se pensa em cota. Não estou falando só de cota. É ter mais reforço escolar, ter mais, daí porque é tão importante escola em tempo integral, olhar com mais cuidado para as chances de todos aprenderem e não estigmatizar esses jovens. Uma educação antirracista, seja para os alunos, seja na formação de professores, para que eles não imaginem que a criança negra ou a criança parda tem menos chances de aprender e, portanto, não vou apoiá-lo. É ter apoios adicionais para quem mais necessita e um olhar especial para o fato de que todo estudante, de qualquer origem, de qualquer etnia, pode aprender. Professora Cláudia Costin, especialista em educação,
ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu lembro a você que nos ouve que o JR 15 Minutos é que nem pão quentinho na padaria. Todo dia cedo está no seu tocador de podcast predileto, mas eu recomendo que você baixe o aplicativo do R7 e tenha tudo isso na palma da sua mão. A produção de hoje foi do David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo do Antônio Guerreiro. Eu agradeço a sua companhia, viu? Sou Edu Ribeiro e bora pra próxima.